dia, é um prazer novamente estar entrando aí na casa de vocês com o programa Personalité, um programa feito para você na TV Mais Brasil, né, uma TV web. Também é possível você nos assistir através da VárzeaNet, que está em Jundiaí, Campo Limpo Paulista, própria Várzea, né? Então fique à vontade, canal 10 da VárzeaNet, né? Então você também pode nos acompanhar. E hoje à noite a gente vai estar falando de um papo bem divertido, bem relax e que o pessoal de casa, às vezes por causa das crianças, ou às vezes mesmo você que está nos assistindo, curte, né? É um assunto bem legal, né? E da moda também, porque eu acredito que por causa da pandemia acelerou um pouco mais ainda esse processo. Tá? Então hoje a gente está aqui com os nossos convidados. Um é o Ed Galileu, ele é ilustrador, quadrinista e produtor cultural. Boa noite, Ed. Boa noite. Então, vai estar falando conosco. E o Fred Link. O Fred, ele é gamer designer, né? E também representante dos nerds, né? Ô, Fred, boa noite. Boa noite. Então, a gente vai estar nesse bate-papo. Você que vai estar nos assistindo, tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa referente ao assunto, fique à vontade. A Paulinha vai estar colocando aí na tela o número de contato, né? Tem o WhatsApp também, ela me passa a pergunta e a gente encaminha a pergunta para os nossos convidados aqui para estar respondendo para vocês. Antes de mais nada, vou perguntar para o Ed o que faz na atividade dele. O que faz um ilustrador, um quadrinista e um produtor cultural, Ed? A minha atividade principal é com ilustração, né? Eu sou ilustrador editorial e publicitário, então eu faço desenho, basicamente, né? É que assim, a gente resume ilustração como desenho, mas não é exatamente desenho. Desenho é uma coisa, ilustração é outra. Eu brinco que para você ilustrar, você não precisa necessariamente saber desenhar. Você pode ilustrar alguma coisa com recorte de imagem, de fotografias e tal. Então é isso que eu faço. Então eu trabalho com ilustração editorial. Para o mercado editorial inclui-se livros, né? Capas de livro, ilustração interna de livro, uma capa de um CD, ilustração publicitária já entra para propaganda, né? Logotipos, propaganda de alguma coisa, né? Mas a ilustração também. Eu trabalho bastante com história em quadrinhos também, né? Já faz um tempo já que eu publico história em quadrinhos de maneira independente. E sou produtor cultural porque eu trabalho com produção de eventos, né? Principalmente eventos voltados para a cultura pop, né? Que é o evento do público nerd, geek, né? Desde 2000, aqui na cidade de Jundiaí, eu sou um dos organizadores do Jundi Comics, que é o maior evento que tem voltado para esse tipo de coisas aqui, né? Que desde 2000 a gente está fazendo. Não foram todos os anos que a gente conseguiu realizar o evento por falta de apoio e tal, mas nos últimos anos a gente cresceu bastante. Ano passado, claro que por conta da pandemia não deu para fazer, mas no ano retrasado a gente conseguiu fazer de maneira independente e ainda conseguimos levar um público bem legal. E se tudo der certo, esse ano a gente vai voltar a fazer aí no final do ano e vai ser o evento de novo. Se Deus quiser, né, gente? Tomara, né? E a última vez que teve foi aonde? Foi no Parque da Uva. Foi a primeira vez que o evento foi realizado no Parque da Uva, né? Assim, não digo que foi o maior evento, porque nos anos anteriores a gente conseguiu fazer com o Sesc, né? O Sesc entrou em contato com a gente e falou, pô, vamos fazer um evento aqui, porque é um evento legal, a gente viu que dá um público legal, que eles viram quando a gente fez na biblioteca aqui de Jundiaí, né? Um pouquinho menor, e eles quiseram levar para dentro do Sesc. E aí rolou, pô, foi um evento que levou 10 mil pessoas, né? Para um evento do interior, muita gente. Bem grande. Sim, porque é claro que tipo, não dá para você comparar com uma Comic Con Experience, né? CCXP, que é o maior evento que tem no mundo, né? Não é só do Brasil, porque já é maior do mundo, que leva mais de 200 mil pessoas, né? Mas assim, pô, 10 mil pessoas para um evento no interior é um público bem legal. Interessante, né, gente? É um mundo, é um universo. A gente que é mãe, eles curtem, tem muita gente, como eu falei para ele, independente da profissão, médico, engenheiro, arquiteto, de todas as áreas, que continua no gamer, que para à noite, vai brincar com os filhos, às vezes até neto já, e tá ali e curte esse mundo, né? Então, assim, mas tem movimentado muito financeiramente, tem tido um retorno fantástico, então não é à toa que a gente está trazendo esse assunto hoje para vocês.
Fala uma coisa pra mim, Ed, você é de Jundiaí? Sou de Nato Jundiaí. daqui, nascido aqui? Nasci em Jundiaí. Sim. Legal. Agora vamos passar um pouco a bola pro Fred. Fred, fala um pouquinho dessa tua... o que faz um gamer designer? Um game designer, a gente projeta e planeja games. Tá. Né? Não necessariamente games eletrônicos, né? Então, a gente planeja de tudo. Jogo de tabuleiro, jogos de cartas, jogos eletrônicos, 2D, 3D, faz animação. A gente faz tudo que engloba Quem normalmente qualquer procura tipo de o teu game. tipo de trabalho? Que empresa que é? Que perfil que é? Aqui no Brasil tem bastante empresa que procura jogo de celular e jogo, não só jogo com o intuito de ser um jogo, né? Um jogo com o intuito de educar também, que também chama gamificação ou alguma coisa assim, para instruir os funcionários da empresa a aprender alguma função que eles vão desempenhar lá também. Tem gente que procura fazer isso com jogos. Tá, então também a parte cultural também, Sim. de próprio ensino. Sim. Tá, legal. E como é que funciona normalmente esse tipo de contato? Então, a pessoa, vamos lá, ela está na empresa, aí você tem uma empresa que você divulga esse tipo de trabalho, como é que funciona isso? Sim, aí as empresas mesmo entram em contato com uma agência de games, de animação. E a gente tem isso em Jundiaí? Em Jundiaí, específico assim, eu não conheço. Tá. Eu conheço um pessoal de São Paulo. Tem o pessoal que estudou comigo, que é de Jundiaí, mas trabalha em São Paulo também. Mas você é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí. Nascido também, terra? Nossa, eu nasci em Botucatu. Você nasceu em Botucatu. Mas eu moro aqui desde que eu tinha 1 ano de idade. Né? Tá. Então você é mais jundiaense que Botucatu. Com certeza, não sei nem como que é lá. Mas eu sou de Jundiaí desde sempre, né? E o pessoal normalmente que te chama para fazer essa parte de criação de game? Isso, desenvolvimento. Desenvolvimento. Normalmente é focado mais no que de São Paulo? As empresas são mais de São Paulo. Tá. E o seu já é um pouco diferente, né, o Ed, é o mesmo sistema. O pessoal te procura de que forma? O bom da internet é que, assim, eu consigo prestar serviço para uma pessoa que está no Canadá. O cara vai fazer a capa de um livro e ele viu um trabalho meu, ele gostou, entra em contato comigo e encomenda alguma coisa, né? Então, hoje em dia não tem muito isso. Barreiras, né? Isso, não existe É o próprio barreira. mundo de vocês, não tem barreira, Sim, né? Exatamente. Tanto que, assim, tem um mercado muito grande, tipo, de animação, por exemplo, aqui no Brasil, de muita gente trabalhando com animação, mas fazendo para fora, para os Estados Unidos, para Canadá, para um monte de lugares. E ilustração, desde que começou a facilidade da internet, isso ampliou bastante, né? Então, não é uma coisa que, tipo assim, só as empresas de Jundiaí que me procuram para fazer. Tá. Eu faço trabalho para editoras de São Paulo ou de outros estados, entre outras coisas, né? Tipo, empresas, às vezes. Eu costumo dizer, às vezes eu faço umas palestras, uns bate-papos, principalmente em escola, com crianças, e eu falo para eles assim, que é uma coisa muito subjetiva. A gente não percebe, porém, a ilustração está em todos os lugares, né? Porque às vezes a criança principalmente fala assim, mas tipo, no que você trabalha? Você só faz história em quadrinhos? Ou você só... Gente, a área de ilustração ela é gigantesca. É muito extensa. Porque assim, não exatamente a ilustração, mas o desenho ele está em todo lugar. Sim. A gente está sentado numa cadeira que foi desenhada antes de ser construída. Sim. A gente está com uma camiseta que tem uma ilustração, ou tem um design também. Sim. Que foi feito. A gente vai chupar um sorvete, a gente não percebe que naquela embalagem de sorvete tem uma ilustração, entendeu? Então, desenho, assim, a área de ilustração, a área de desenho, ela é gigantesca. Então, dá para você trabalhar com diversos produtos, com diversas coisas. Mesmo história em quadrinhos, porque história em quadrinhos, quando você pensa, você fala, faz história para criança. Não, tem muita empresa que encomenda história em quadrinhos institucional, né? Tipo, a gente vai fazer uma ação aqui de segurança do trabalho, a gente precisa de uma cartilha de segurança do trabalho, a gente quer fazer isso em formato de história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos, ela é uma linguagem
que facilita muito, né, a comunicação, porque são duas coisas que se complementam, né, o texto e a imagem, né? Assim como uma charge, como você fazer ali, tipo, eu preciso fazer um folheto para falar sobre determinado assunto. Se você faz um texto ali e deixa no lugar, ninguém vai parar para ver do que está falando aquele texto. Agora, se você põe uma ilustração ali, um desenho de um personagem fazendo tal coisa, ele vai olhar, nossa, por que esse personagem está fazendo isso? Deixa eu ver. Aí ele vai começar a ler, entendeu? E a história em quadrinhos, ela facilita por causa disso. Então, quando você pega ali, você quer saber o final da história, você quer saber. E aí você tem essa facilidade. Então, tem muita empresa que encomenda isso na história em quadrinhos institucional, além do grande crescimento da produção independente de história em quadrinhos. A gente, assim, quando eu comecei a fazer história em quadrinhos, tipo, eu era adolescente, junto com alguns amigos ali que a gente se conheceu em um curso de desenho, a gente começou a fazer, criava nossos personagens, fazia ali e tal, fazia fanzine. Fanzine, para quem não sabe, é basicamente uma, assim, o significado da palavra é revista de fã, né? Tá. Fanzine. Então a gente pegava, a gente fazia nossas próprias histórias, tirava xerox, montava ali e saía distribuindo para os amigos, deixava nos lugares, assim. Isso é o fanzine. Assim, é uma cultura underground, assim, começou há muitos anos atrás, assim. E aí, tipo, em 2009 foi quando eu publiquei minha primeira revista independente. Eu vou até mostrar para vocês. Aí trouxe a revista aqui, Sim. que é ótimo, porque fica mais fácil de vocês entender. Eu nem sou muito jundiaiense, né? Liga Jundiaiense de Super-Heróis. Legal. Eu e alguns amigos, a gente se reuniu e a gente fazia história em quadrinhos já, né? E a gente falou assim, vamos criar uma equipe de super-heróis de Jundiaí? E a gente resolveu criar ali. Criamos as características dos personagens que tem a ver com a cidade e a gente fez isso aqui. Que legal. Então, isso aqui eu publiquei Bacana. em 2009. Em 2009 já estava bem mais fácil, era muito mais fácil você encontrar uma gráfica, verificar o custo de uma publicação ali, de uma tiragem baixa, né, que você não precisava fazer 50 mil exemplares, pode fazer 1000, pode fazer 500 e tal. Isso facilitou bastante. Nessa época, mais ou menos, 2007, 2008 e tal, começaram a aparecer muitos autores que falaram, pô, isso dá para ser feito, dá para a gente fazer, a gente não precisa de uma editora. Sim. Né? Porque, assim, infelizmente, né, ou felizmente, a única coisa que fez sucesso no Brasil de história em quadrinhos produzidos aqui foi Maurício de Souza. Mônica. Né? Turma da Mônica. Né? Assim, que fez um sucesso muito grande, né? Também, né? Eu falo infelizmente porque não teve outra coisa que emplacou depois dele. Mas felizmente porque ele mostrou que, pô, era possível fazer uma coisa de qualidade no Brasil, né? Porque senão a gente só teria coisas vindas de fora. Né? Que é Marvel, DC São e os tal. super-heróis, né? Isso, Batman, Disney. Isso. Então, nessa época, mais ou menos, 2007, 2008 e tal, muitos autores independentes começaram a publicar. Falaram, pô, eu posso fazer, entendeu? Não é um investimento tão alto, né? Porque antigamente você ia procurar uma gráfica, você fala, pô, é impossível. Só tiragem industrial, né? Só tiragem gigantesca. E hoje em dia é fácil, tem publicação on demand. Se eu quiser fazer 10 edições de uma revista, eu faço. Claro que o custo fica bem mais alto do que se eu fizer 1000. Mas assim, a questão é que isso cresceu tanto que hoje em dia a área dos artistas da CCXP, né, que é a Comic Con, ela tem 500 artistas participando, artistas independentes, eu tô falando, não estou falando nem de editora. E pô, fica mais da metade de fora. Tipo, tem 1.300 inscritos para 500 pessoas que são aprovadas ali na mesa. Olha só. Entendeu? Então pensa tipo, isso em 2010, se tivesse um evento desse, ia ter 10, 15 pessoas que iam se inscrever ali para o evento. Entendi. Então, hoje em dia cresceu muito, né? Eu trouxe outras... show, viu, gente? Eu nem sabia que tinha de Jundiaí ainda, Liga, tá vendo só? E vocês conseguem uma parceria com as escolas daqui e tudo mais para divulgar o trabalho? Como é que funciona isso? Então, ó,
vamos falar das dificuldades de Sim, porque uma aqui também é um publicação canal que de independente. repente a gente pode contribuir, Sim. né? Porque Sim. Claro. A publicação independente ela tem algumas limitações. A primeira delas é a distribuição, tá? Diferente de uma editora, a editora que publica Marvel e DC no Brasil é a Panini. Eles têm uma distribuição nacional, tá? Apesar de que hoje em dia as bancas estão se extinguindo, né? fato. São poucas as bancas. Infelizmente. Mas aí eles estão, assim, migrando para livrarias, né? Então tem livrarias ali e tal. Não é, quando eu comecei a colecionar quadrinhos ali, eu ia na banca, tipo, qualquer esquina tinha uma banca, entendeu? Todo dia eu passava de manhã na banca, ver se chegava a revista que eu colecionava ali, e era muito legal isso. Hoje em dia é difícil você achar uma banca, Sim. né? Então, já dificultou para os grandes, imagina para quem é menor. Eu, por exemplo, quando eu faço uma publicação independente, dificilmente eu vou conseguir colocar minha revista à venda nas grandes livrarias, tá? Aqui em Jundiaí tem uma ou outra ali no shopping que eu vou, converso com a pessoa ali, o gerente, e eu deixo minhas revistas ali. Mas assim, é aqui, não dá para eu sair, pegar o meu carro, minha moto e sair andando de cidade em cidade, Sim. batendo, Tentando entendeu? dar Então, sorte. Né? a maior dificuldade é essa, a maior dificuldade é a distribuição. Tem uma outra dificuldade que é a parte financeira, mas hoje em dia tem uma coisa que ajuda muito, que é o financiamento coletivo. Tem esses sites de financiamento coletivo, que é o caso do Catarse, tem o Kickstarter, tem outros sites ali, que você coloca o seu projeto, tá? Essa revista aqui, ó, essa revista aqui chama-se Revista Japi, tá? Show de bola. Né? Já pi. O nome foi em homenagem à Serra do Japi, Sim. Uhum. porque exatamente é uma revista onde eu chamo pessoas da cidade e região, Jundiaí e região, para fazer uma história em quadrinhos. Então eu dei um tema, o tema dessa revista aqui, que foi publicada em 2018, Tudo é Finito. Então eu chamei vários autores aqui da cidade, alguns profissionais, outros que nunca tinham publicado história em quadrinhos, dei esse tema. O tema é Tudo é Finito, tá? Então você tem que fazer uma história em quadrinhos com isso daí. Então surgiram histórias bem interessantes, de estilos completamente diferentes, né? De desenho, de narrativa, e aí a gente publicou isso daqui. Isso aqui foi um financiamento coletivo. Então eu coloquei no site Catarse o projeto. Gente, é isso que eu quero entregar para vocês. E então a pessoa faz como se fosse uma pré-venda, né? Ela está comprando um produto que não está pronto ainda. Tá. Mas eu já mostrei algumas páginas que estavam prontas e tal. E a gente sua conseguiu ideia, né? financiar. Sim. Fez muito sucesso, foi bem legal, assim, a aceitação do público foi tão boa que eu falei, eu preciso continuar. Essa daqui saiu do forno. Ó, Porque vou fazer chegou Tá essa quentinha semana. ainda. Olha que show. Olha. Chegou essa semana. Eu nem consegui terminar de entregar para os apoiadores também. Tá. Também foi financiada via Catarse. Eu chamei outros autores, né? Tem muita gente aqui. E assim, o legal é que eu tô... essa daqui eu resolvi fazer ela toda colorida. Show. Tem um custo muito maior, né? Mas assim, é uma experiência, né? Pra ver. Muito bonito também o trabalho, tá de parabéns. São estilos completamente diferentes de desenhos, né? Seguindo o mesmo tema, que é superação. Essa daqui, eu dei o tema superação, cada um fez uma história em quadrinhos seguindo esse tema. Também foi financiamento coletivo ali, recebi essa semana e estou fazendo as entregas. Que show. Que legal. Vai estar batendo papo aqui com ele, porque o assunto tá gostoso. Não é? Não é? Vamos falar um pouquinho do universo de jogos, né? Vamos. Como é que tá isso aí? Porque pandemia esquentou muito esse Nossa. universo, porque o pessoal não tá mais podendo sair. Tá com Cresceu dificuldade, muito. E cresceu demais. Teve uma época no começo da pandemia que mesmo para trabalhar não se encontrava mais computador. Isso, Não, parte... o universo de games, já juntar o universo da música com o do cinema, ele já passou os dois juntos. Sim. Mas tá crescendo, né? O pessoal fica em casa, não tá aproveitando mais os home offices, né? Sim.
tem mais tempo em casa, acaba procurando mais meios de entretenimento dentro de casa. Então isso tem dado um boom Como é muito que forte funciona em nos termos financeiro, o Fred? Porque assim, o que a gente imagina, né? O mercado ele tem a parte de entretenimento, mesmo que nem a parte de ilustração, mas tem que ter um retorno financeiro, que é o que a gente estava conversando com o Ed também. Ah, Alexandre, a gente precisa, às vezes, diluir o valor para conseguir... Na parte de gamer, como que funciona isso? Eu vejo lá, às vezes, meu filho que tem 14 anos, que é o Pedro. Pedro, beijo no seu coração aí. Eu vejo que tem uma quantidade enorme de pessoas jogando ao mesmo tempo aquele mesmo jogo e tal. Como é que funciona o retorno financeiro disso? O retorno, na verdade, depende do jogo, né? Tá. Tem o jogo que explode e vai embora e dá muito dinheiro. E tem jogo que começa, acaba, mas o retorno financeiro tem muito jogo agora, principalmente em celular, que eles fazem, eles liberam o jogo de graça e começam a vender itenzinhos dentro do jogo por dinheiro real. Sei. Porque eu tenho um cinto também que é terrível. Isso dá mas muito se mais você dinheiro. quiser tal acessório no jogo, aí você tem que pagar, né? Isso dá muito mais dinheiro do que vender o jogo fechado e é isso, né? Então essa onda tem crescido bastante no universo. Tá, mas tem algum tipo de, por exemplo, quando a gente fala de YouTube, Face, você vê ali visualização e tudo mais. No gamer tem isso também ou não? Você tem que pagar sempre para ter acesso, seja num determinado item ou seja no jogo inteiro, ou tem o conteúdo financeiro em quantidade de pessoas que assiste? No game, ele é bem parecido com o cinema, né? Tá. A pessoa basicamente paga para jogar o game. Então, tem os jogos que você recebe por game e tem os que você recebe, aí você lança atualizações, aí você tem o retorno da atualização, então você consegue reaproveitar a vida útil do jogo, né? Entendi. Você não necessariamente acaba o retorno quando termina as vendas do jogo, você consegue estender e continuar esse retorno financeiro para a empresa que desenvolveu. Hoje tem os campeões aí de audiência, vamos dizer assim? Tem, em termos de jogos. O pessoal faz campeonatos, né? E às vezes tem mais audiência, às vezes até do que um jogo de futebol, alguma coisa assim, né? Se tem mais audiência, mas eu sei que rola muita grana E rola muita grana com os campeonatos que o pessoal organiza. E o sucesso dos games, principalmente os jogos de celular, né, é medido pela quantidade de pessoas que baixam. Tem um exemplo ali que todo mundo conhece, que é o Angry Birds, né? Que era de um estúdio que estava falindo, né? Pô, estamos falindo, não tem jeito, vamos fechar. Vamos terminar esse último jogo que a gente está fazendo aqui, né? A gente já começou, vamos terminar. Terminaram o Angry Birds e colocaram lá. Explodiu. Saiu animação, saiu... Pô, os caras ficaram... Até filme saiu, né? Animação. Aí vira desenho, vira tudo, né? Então, vira uma franquia, né? E é fato, né? Hoje, como a gente leva um computador no celular, onde você vai estar com o tempo disponível, o pessoal baixa lá e se diverte, né? Sim. Esses jogos rápidos têm crescido bastante, né? Que o pessoal às vezes está no metrô, precisa, sei lá, vai almoçar, alguma coisa rápida, assim, e tá na mão dele, ele vai e joga. Em termos de desenvolvimento, porque a gente que trabalha um pouco na área de educação, é interessante, né? Outro dia eu vi uma pergunta que falaram, mas tem escolas no Canadá e fora que não usam mais papel e tablet, caneta, computador. Né? Aí perguntaram para eles, e aí como é que faz quando não tiver o tablet? Ela falou, da mesma forma que se você não tiver a caneta. Sim. Então, assim, a gente percebe que é uma mudança, né, de cultura, mas que isso não impede, pelo contrário. Pelo contrário, são facilitadores, estimula, né, a criatividade da criançada, não é? Fica mais, às vezes até mais interessante para eles do que pegar o livro, carregar um monte de peso. Às vezes tudo que eles precisam já está lá no tablet, na escola, às vezes o professor já manda os slides para ele, não precisa ficar
todo equipamento que tinha antigamente, né? É fato, um gente. projetor, alguma coisa Nossa, assim, né? O excesso, né, de Sim, jogo, tudo... lógico que tudo que é em excesso faz mal, Sim. mas é fantástico o desenvolvimento criativo e rápido, né, que os adolescentes Sim. têm de hoje em dia nos jogos eletrônicos. É fato isso, não tem como se negar também, né? Sim, deixa eu pegar um gancho nisso que você está falando. Em relação a essa migração, né? Tipo, a tecnologia chegou para ajudar ou para atrapalhar, e dependendo do... na verdade, assim, eu acho que quem define isso não é a tecnologia, é o uso que as pessoas fazem dela. É né? uma ferramenta. Sim, Exatamente. Ela tá lá para ser usada. Eu estava conversando com um amigo meu, Manuel de Souza, que mora aqui em Jundiaí, também um grande editor de história em quadrinhos. Ele foi o criador e editor da revista Mundo de Super-Heróis, que é uma revista que está em banca até hoje. E agora ele criou a própria editora dele, que ele sempre está lançando algumas coisas assim, falando da história das histórias em quadrinhos. Né? Ele lançou recentemente um livro que fala dos quadrinhos da editora Abril. Então ele faz muita pesquisa. E em uma das pesquisas que ele estava fazendo para um livro, ele falou que ele descobriu que nos Estados Unidos, nos anos 80, anos 90, não sei, foi feita uma pesquisa do perfil do leitor de história em quadrinhos. Quem eram as pessoas que liam história em quadrinhos nos Estados Unidos. Legal. E eles descobriram que os leitores de história em quadrinhos nos Estados Unidos, em sua grande maioria, eram office boys e taxistas. E os caras perguntam, peraí, eu não entendi. Qual é a lógica disso? Sim, e aí eles pegaram e entenderam quem eram os profissionais que ficavam mais tempo ocioso na sua profissão. O taxista está ali no ponto de táxi esperando ser chamado, o que ele vai fazer? Ele comprava uma revista de história em quadrinhos para ler. Office boys, mesma coisa. Nessa época, nos 80 e 90, tinha uma grande quantidade de office boys que trabalhavam ali nas empresas e pegavam uma lote, ia no banco, enfrentava aquela fila de 40 minutos, 2 horas, né? Então eles também liam muito. Eles compravam, tipo, passavam no caminho, falavam, pô, cara, o que eu vou ficar fazendo? Passava, comprava uma revista na banca e lia. Aí a gente entende o porquê caiu muito a venda de história em quadrinhos, né? Tipo, a quantidade de leitores de história em quadrinhos. Sim. Pelo que foi substituído? Pelo jogo. Sim. Né? Na verdade. Sim. Né? Tipo, então qualquer pessoa que tem um tempo ocioso, ela não vai pensar nunca, vou passar numa banca e comprar uma revista. Ele vai pegar o celular, joguinho, ou redes sociais, ou... Eu sei que ele vai ficar no celular, entendeu? Então o celular, ele teve esse negócio. E já tem, Ed, vamos dizer assim, uma revista em quadrinho digital? Tem esse propósito? Tem. O digital, ele tá, assim, sempre entra em discussão sobre isso, né? Das pessoas falarem sobre o quadrinho digital. Tem alguns sites especializados nisso, tem alguns sites que são como o Netflix para quadrinhos. Entendi. Você paga um valor mensal ali e aí você tem um catálogo de história em quadrinhos que você pode ler, tá? Eu vou te falar que, assim, quando lançaram esses sites aí, muita gente falou, nossa, que legal tal. E eu mesmo fui um dos que assinou. E eu percebi que tinha se passado 3 meses, eu tinha lido uma história em quadrinhos. Eu sinceramente, não é a minha praia. Mesmo com o celular. Parar na frente do computador ali para ler uma história em quadrinhos ou celular, não dá. Vai. Tem várias coisas. Primeiro, se você está na frente do celular, você tem várias distrações. Fato. Você tem redes sociais ali, você tem um aviso de notificação de mensagem e aí você não consegue se concentrar. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu estou fazendo um trabalho, que nem recentemente eu estou fazendo uma animação para um clipe de uma música de uma moça de São Paulo. Se eu pego para fazer isso daí, o que eu pego? Eu desconecto ali, sabe? Porque se eu ficar ali, eu vou receber notificação, o trabalho não rende. Sim. Né? Então, eu acho que assim, o problema do digital é isso. Por isso assim que muita mesmo. gente compra o Kindle, né? O Kindle ele não tem redes sociais, não tem nada, ele é só leitura de livro. Basicamente só leitura. Certo. Então, quem compra isso daí, tipo, eu acho que se dá melhor. Porque eu sinceramente acho que até hoje a única coisa que funciona digital é tiras. Tem vários sites de sucesso aí, tipo Um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, o Will Leite, que é um site onde eles publicam tiras diárias. Todo dia eles publicam uma tirinha ali, às vezes alguma falando de um assunto atual,
às vezes não, tal, e eles conseguem fazer um financiamento coletivo, aquela vaquinha virtual onde a pessoa todo mês paga ali para continuar recebendo conteúdo. E eu acho que é a única coisa que funciona por enquanto no digital. Tá, interessante. E as tirinhas até facilita, né? De colocar em uma rede social, alguma Sim, coisa assim, para o porque pessoal ver. tira uma leitura rápida, né? Uma coisa 3 rapidinha, quadrinhos ali, compacta entendeu? e... Então, eu vejo uma tira, pô, achei engraçado pra caramba, eu vou lá, já clico ali em compartilhar. Sim. Entendeu? Então isso Sim. faz com que... Rod, tem a divulgação. Com certeza. O que eu acho que é interessante, o Ed, era de repente conseguir fazer uma divulgação nas escolas, né? Sim. Porque quando você traz temas, inclusive relacionados à cidade, né? De repente em busca da pasta da gestora, eu acho que é a Vastic, né? Que está na educação, para levar, porque são temas relacionados à cidade, Sim. são pessoas muitas Sim. vezes que contribuem aí nas histórias, né, vivenciadas, na cultura daqui. Então, quanto não seria, às vezes, ainda semana passada, a gente estava conversando também com o Marcelo da Cultura, né, de que como a gente leva para fora coisas que tem dentro, né, de Jundiaí e região. Sim. Então, a importância da gente estar divulgando o trabalho. Você estava falando também bastante do evento. Tem projeção de realizar esse ano, mesmo que seja mais para o final do ano? Tenho esperanças. Esse ano ainda a gente tem uma grande surpresa, uma grande facilitação para o evento desse ano. Os eventos, isso. Né? Uhum. Isso tem algumas fotos dos eventos aí, evento que rolou no Sesc, edição de 2013, que a gente está passando aí. Né? Então são várias fotos de várias edições do evento. Esse ano a gente tem uma surpresa que a gente conseguiu entrar no edital de festivais do PROAC. Então a gente conseguiu ser aprovado nesse edital de festivais, né? Tá. E recebeu uma verba para que esse evento seja feito. Então, assim, já vai facilitar muito, porque, pô, eu comecei fazendo esse evento tirando dinheiro do bolso, chamando amigos para fazer. Né? A gente conseguiu ir crescendo, a ponto de ser reconhecido ali pelo Sesc, que chamou a gente para fazer uma coisa também, né? E agora, esse ano, com essa verba do PROAC ali, nossa, vai dar para fazer um belo de um evento. Tá, legal, bacana. E a gente faz votos que o evento realmente ocorra, né? E a TV Mais Brasil vai lá para fazer a cobertura. Esperamos. Né? Porque, gente, é cultura, né? Eu acho que o que falta às vezes é divulgação. Por exemplo, um pai ou uma mãe, né, que se interessou, quer ter acesso e tal. Hoje, como é que ele faz? Existe uma página, alguma coisa? Como é que ele entra em contato contigo? A gente tem um site que é www.jundicomics.com.br e a gente tem página no Facebook também, né? Uma fanpage que é só procurar por Jundi Comics, tá. Comics com CS, né? E ali a gente divulga, quando vai rolar algum evento, alguma atividade que a gente faz, a gente está sempre divulgando por aí. Legal, bacana e importante, né? Acho que colabora para a cultura. Com certeza. De forma geral. Né? É o que a gente estava falando, né, o Fred? Gamer também é cultura. Sim. Né? Porque o pessoal acha que é só diversão, entretenimento. É também, mas é possível você juntar isso. Educação, tudo, né? Você consegue juntar nos games e não só games eletrônicos. Tá. Né? A gente consegue fazer isso com tabuleiros, cartas e afins. Quando você fala que você representa os nerds, né? Fala um pouquinho disso pra gente. O que é representar os nerds? Porque a gente pensa sempre em gamer, gente. Pensa na molecada de 12, 13, muito 14. Maior, né? Então manda. Por que é um universo muito maior? Eu comecei a minha história assim com 4 anos de idade, né? Que meu pai tinha um daqueles computadores de tela verde, ele achou um joguinho lá, comecei a jogar. Come? Não, era um joguinho tipo um Tetris. Aham. E aí eu comecei a jogar e ganhar gosto por games, né? E daí que eu fui entrando mais nesse mundo nerd, comecei a fazer experimentos de ciência, né? Tinha em revistas, tinha falando, sei lá, faça seu foguetinho, alguma coisa assim. E me interessei também por cinema, né? Cinema tem bastante área nesse daí, da cultura pop, né? E
Muita coisa. Música tem bastante dessa parte nerd, né? Música, ciências. Cientistas, né? Sim. São, como o nome veio, né? Do inglês de nerds, que eram os cientistas, os caras que estudavam, tentavam entender como funcionavam as coisas, né? É que no Brasil que a gente fala que E nerd aí parece a uns gente- alienados, é. assim, né? Mas de fato. Antigamente a gente tinha muito esse sentido pejorativo, né? É. Sim, Na a gente época- escondia até, né, que a gente Sim, gostava sim, dessas tipo, coisas A turma nas usava escolas. isso pra xingar, né? Era um Seu nerd. xingamento, na minha É, época, na é. minha época era um xingamento. Pejorativo, né? É, Né, mas assim, se a gente parar pra pensar, tipo, as coisas que o nerd gostava, tipo, anos 80, anos 90, hoje é aquilo que virou pop, né? Eu falo ainda, às vezes eu brinco com alguns amigos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer história em quadrinhos e tal, eu queria uma camiseta dos X-Men, que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um desenho, levar em algum lugar pra mandar fazer. estampar. Porque você não achava. Sim. É isso aí, Entendeu? não existia. Hoje em dia, você sai Qualquer na esquina rua, você vê cada uma- esquina você vê É. 3 pessoas ali com a camiseta do Usando. Capitão América, outra do Homem-Aranha. É, então. Entendeu? É Então, verdade. se popularizou muito assim a cultura pop mesmo, né? Sim. Personagens de quadrinhos, de cinema. E trouxe de volta, né, o Ed? Então, assim, hoje a própria Marvel e tal, ela, né, o Hulk, por exemplo, Sim. quanto tempo ficou na geladeira, né? É, Ou melhor, não, eu lembro daqueles Capitão filmes América antigos do geladeira, Capitão né? América, do Hulk e tal. E você vê que bombou, Sim. né? Então você traz eles atualizado, o Homem de Ferro já com aquele monte de equipamento tecnológico Sim. e tudo mais, e você vê que caiu na graça da molecada, Inclusive né? acabou mudando um pouco como é visto, né, a palavra nerd na Sim. sociedade. Sim. Perdeu um pouco aquele caráter pejorativo, né? E se entendeu que é um mundo específico. Sim. Porque Né? antes entendia-se que é o cara que gosta de história em quadrinhos e jogar videogame, É. entendeu? Hoje, quem não gosta dos personagens? Não Não digo é? de história em quadrinhos, porque tem muita gente que gosta, mas dos personagens por causa do cinema. Mas assim, um monte de gente que joga videogame, que gosta dos personagens desse jeito. Então, E fala uma coisa pra mim, Ed, isso é muito mais um dom ou uma profissão? Então, Você percebe, assim, que nem ele virou e falou assim, olha, com 4 anos de idade eu já fui lá, peguei o computador do meu pai, já gostei do não, Tetris. já comecei Você assim. percebe que já tem um viés meio que um chamado, eu né? chamo de aptidão. É, Aptidão. Aptidão. Por que acontece? Tem muita gente que fala, nossa, você tem um dom. Eu falo, não tenho, porque o dom é mais treino, parece né? que eu acordei certo dia e eu sabia desenhar. Não é? Tipo, Não é. foi mordido por uma aranha Foi mordido radioativa por um e lápis virou, Eu acho que virou eu um vi essa desenhista história ali, em algum né? lugar. Virou um desenhista ali. Eu fui mordido eu ilustrador. fui picado por um lápis radioativo. Virou E aí eu ilustrador ali. comecei a desenhar. Não, gente, eu estudo desenho desde que eu tinha 12 anos, entendeu? Se você pegar os desenhos Sim. que eu fazia quando eu tinha 12 anos, você vai falar que é o desenho de uma criança de 12 anos. Perfeito. Entendeu? Então, se hoje eu consigo fazer um desenho mais elaborado, é porque eu tive muitas e muitas horas de desenho. Você investiu nisso, você Eu estudou. investi nisso, eu né? estudei. Então, assim, o que algumas pessoas falam que isso é um dom, eu falo que é aptidão. Porque qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar, mas nem todas as pessoas têm a paciência para isso, Perfeito. tá? Exatamente, Então você é. tem que gostar. Muito treino. Eu dou aula de desenho e, o que eu recebia de criança, que o pai chegava e falava, nossa, ele adora desenhar e não sei o que e tal. E eu começava a dar aula, assim, na primeira aula eu percebo, ele não gosta de desenhar. Tipo, ele gosta de agradar o pai dele, que acha que ele desenha bem, entendeu? Entendi. Só que assim, a partir do momento que você começa a passar um pouquinho de técnica e tal, você percebe que a criança não tem motivação nenhuma ali. Percebo. Então, é isso. Em compensação, eu já dei aula para alunos assim que cada segundo do dia que ele tinha livre, ele queria desenhar, entendeu? Que é uma coisa que satisfaz. Então, isso é aptidão. Só que a aptidão sem treino não vale nada. Não vai? Assim como um treino sem aptidão não vai render, porque a pessoa não vai fazer aquilo com gosto, ela vai fazer obrigado e não vai. Não vai nada. Na verdade, você limita, né? Tanto um quanto o outro.
Eu falo isso porque eu tenho um problema desde pequenininho de tremor, né? Então eu tremo bastante. Então uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era no desenho. Eu fui fazer tela a óleo. Imagina. Sim. Então assim, aquilo que as pessoas tinham muita facilidade de fazer, eu fazia também. Mas penso que muitas vezes eu tinha que refazer o trabalho tudo de novo, porque para fixar a mão na tela, e ainda estava molhada, eu perdi o desenho que estava embaixo. Então depois eu tinha que refazer, porque eu tremo. Então assim, se fosse parar para pensar, dom, zero, porque aquilo que a natureza podia me dar, que era uma mão firme, eu não tinha, mas tinha vontade. Né? Então, isso que você falou é uma realidade. Quando você gosta, você consegue um pouco a mais. Agora, E se às vezes você, é além muito disso, mais diferença tiver a natureza do que te ajude, aí Sim. você vai mais longe ainda. Com Mas certeza. é fato, né? Precisa as duas coisas. Sim. Que nem o seu caso, né, o Fred? Você falou, ó, desde pequeno já tinha ali, e eu Não, eu acho que faz a sempre pessoa ir mergulhei mais nesse longe, mundo, né? né? Eu sempre gostei disso, de aula, de ciências, de arte, de tudo, né? De entender como funcionam as coisas, na verdade. Né? Sim. E aí a gente acaba indo atrás e acaba mergulhando nesse universo que tem uma infinidade de coisas que você pode Eu era desses descobrir, também. né? Falava que era tipo o professor Pardal, assim. Eu gostava de desmontar as coisas Então. pra ver como funcionava e Exatamente. montar de novo. Quanto brinquedo meu que eu não Nossa. desmontei pra tentar montar alguma Vários. coisa diferente. E aí depois fica faltando peça, né? Quando Sim, você vai... Não, Ah, as é. peças Deus que do sobravam a céu. gente montava. Montava alguma outra coisa. Sempre. Eu sei como é que é. Fala, olha, desmontou o carrinho inteiro, tá bom, montou de novo. Mas sobrou umas peças ali, mas agora a gente vê o que vai fazer com isso, né? Mas tem um perfil, é isso que eu queria falar pra vocês. Tem criança hoje em dia, que é aquilo que o Ed falou bem, né? O pai diz, não, ele gosta de desenhar, você vai lá, põe a criança, não gosta. Não né? é bem ele assim. gosta de agradar o pai, é, na verdade. Então é isso que eu tô querendo levar pro pessoal que está nos assistindo. Existe um perfil, normalmente tem muito de curiosidade e criatividade, né, gente? Sim. Sim. É curioso, né? Que faz a pessoa ir atrás das coisas para descobrir E o criativo. que é aquilo. É. Né? Então é aquele que quando sobra as peças, ele vai pensar, mas se isso aqui monta isso aqui, quem sabe eu consigo com essa peça que sobrou, com aquilo que eu tenho no armário, montar. Eu sei porque eu tenho um irmão assim também, sabe? E aí depois foi pro ramo da robótica e tudo mais, que é muito interessante. Sim. Tem algumas crianças que a gente já percebe isso, né? Nossa, eu, assim, dando aula para crianças e adolescentes, tinha aqueles que, pô, no primeiro dia de aula você já percebia, falava, nossa, essa criança ela é muito criativa, sabe? Você pedir para fazer uma atividade, um exercício, a pessoa criava toda uma história em cima de um desenho ali que você fala, nossa, tem que investir, né? Na criatividade ali. Sim. Porque criatividade, ela tem que ser cultivada, né? Sim. E incentivada. Sim, né? incentivada. Tem um livro que eu li recentemente que fala sobre isso, que a criatividade ela não é uma coisa, não é exclusividade de uns, assim, sabe? Tem gente que fala, eu não sou criativo, né? Você não é criativo, é que você não estimula a sua criatividade devidamente. Eu tenho um Sim. professor meu que fala que a sua criatividade é igual ao número de referências que você tem. Exato. Isso vale para o Não é? desenho. Sim. Eu falo isso porque tem gente, às vezes assim, às vezes aluno, às vezes uma pessoa mesmo chega e fala, desenha aí um ornitorrinco. Aí eu, tá, tem uma imagem? Não, você não sabe desenhar ornitorrinco? Tá, pode Peraí, eu nunca desenhei Não é? ornitorrinco, por que você acha que eu vou saber desenhar ornitorrinco? Sim. Entendeu? Porque se fosse desse jeito, nossa, mundo perfeito, né? Tudo que eu já vi eu consigo desenhar. De primeira, assim. Eu vi você hoje pela primeira vez aqui, eu consigo desenhar. Não é assim que Sim. funciona, né? Em compensação, eu ilustrei um livro onde eu tinha que ilustrar um personagem que é um ratinho, estilo cartoon. Hoje eu consigo desenhar um ratinho, se eu quiser, entendeu? Em diversos estilos ali, porque eu estudei muito a anatomia de um rato, transformar ele no estilo cartoon, que é aquele estilo mais estilizado. Então hoje eu consigo desenhar, né? Esse personagem que está na minha camiseta, que é o Homem Chiclete, que é um personagem meu. Pô, já desenhei algumas histórias em quadrinhos dele, então se eu precisar desenhar ele numa posição e outra, eu consigo. Sim, você já tem ele mentalizado. É. Isso, a gente tem que ter um acervo mental, entendeu? Das imagens que a gente vai desenhar. Sim. Então, se eu quiser desenhar um cachorro,
por mais que eu já tenha visto cachorros e mais cachorros diversas vezes, talvez eu não consiga desenhar sem uma referência, sem olhar para uma foto ou para um outro desenho. Você tem que entender o que o cliente quer, no caso, quando você está fazendo para alguém, Sim. ou não? Ele te deixa livre para você... E isso vai depender do cliente, né? Porque quando eu sou procurado para fazer um trabalho, geralmente o cara fala, eu quero que você faça a capa do meu livro e é uma ilustração assim, assim, assim. Às vezes ele me mostra uma referência. Eu queria uma coisa mais ou menos nesse estilo, entendeu? Tem alguns ilustradores, não é o meu caso, que tem um estilo próprio, tá? É a mesma coisa de você falar assim, Ziraldo, por exemplo, Maurício de Souza. Certo. Se você pedir para ele desenhar uma pessoa, o Ziraldo vai desenhar uma pessoa como os desenhos do Ziraldo. Certo. O Maurício de Souza vai desenhar uma pessoa como os desenhos do Maurício de Souza, entendeu? Talvez, não sei se é o caso, mas talvez se você pedir para o Maurício de Souza desenhar uma pessoa mais realista, ele fala, não é o que eu faço, entendeu? E cada ilustrador tem o direito de fazer isso, de querer garantir ali, tipo, não, eu só desenho nesse estilo, entendeu? Eu não tenho isso, assim, eu gosto de variar estilo. Então, quando alguém me contrata para fazer uma coisa, geralmente eu pergunto, que estilo você quer? Você quer mais realista? Você quer mais cartoon? Você quer um desenho mais estilizado, mais rabiscado? O estilo de pintura também, eu pergunto tudo isso. Às vezes a pessoa já vem com o negócio pronto, eu quero uma coisa nesse estilo. Às vezes ela deixa livre. Ed, fica livre, faz aí do jeito que você quiser e me mostra. Entendeu? Aí eu tenho que ir fazendo esboço, mostrando para ela. Mas é o que você falou, procede. Você tem que ter uma gaveta, um arquivo grande de imagens. Não é uma coisa que aparece do nada, né? Não, né? Que nem falou um rato. Eu já é lembrado do Topodídio, mistura do lado do Tom Jerry, do Mickey. Você faz uma mistura e sai alguma coisa. Se você tem uma gaveta vazia, é difícil. Né? Que é o que muitas vezes, quando o pessoal fala que ele não tem criatividade, é isso, né? Você tem que buscar na sua cabeça as imagens, as referências para sair alguma coisa. Eu gosto de, quando eu estou dando aula para criança, algum workshop, alguma coisa, para não travar muita criança e tal, eu faço algumas atividades tipo assim, gente, eu vou dar um tema para vocês desenhar, eu quero que vocês desenhem um monstro, entendeu? Por quê? Porque se eu pedir para eles desenhar uma coisa real, uma coisa que existe ali, talvez eles travem, até porque a gente tem um grande problema na sociedade que é da pessoa, tipo, limitar a criança, né? Eu tive um problema com meu filho na escola um tempo atrás, que a professora falou para ele que ele não sabia pintar, porque ele pintou fora das linhas, né? Eu fui conversar com a professora e explicar para ela, falar, viu, mas quando você falou que tinha esse critério, só podia pintar dentro da linha? Porque se você der um desenho para a pessoa e falar para ela pintar, ela vai pintar onde ela quiser. Onde ela quiser. Se você não falar, não pode passar aqui. Então, e existe muito isso, né? A criança, ela acha que ela desenha tudo. Qualquer coisa que você pedir para a criança desenhar, ela vai lá e desenha. A partir do momento que ela desenha uma casa e você falar para ela, a casa não é assim, tá torta essa linha aqui, você tem que fazer assim, pronto, você travou. Você falou para a criança que ela não sabe desenhar, uma coisa que ela imaginava que ela sabia. Sim. Entendeu? Então, quando eu peço para a criança desenhar um monstro, é exatamente para deixar a imaginação dela solta ali. Mas como que é o monstro? Eu falo, então, pensa aí, o monstro é seu, entendeu? Ele vai ter chifre, ele vai ter rabo, ele vai ter pelo, ele vai ter escamas, ele vai ter um olho no meio da testa, ele vai ter 5 olhos na cara. E eu dou essas possibilidades para a criança poder criar ali. Perfeito. Você estimula, né, a criatividade, que eu acho que é isso que, infelizmente, hoje em dia está muito difícil, né? O pessoal já encaixota tudo. Isso, né? Dentro das margens ali, dentro do círculo, né? Então é limitado. Você vê que às vezes você pedir para fazer um bonequinho é tudo igual, né? A cabecinha, o pauzinho, das perninhas, acabou, né? Então, assim, difícil sair fora da caixa. E isso é ruim, né? Porque eu acho que a tendência é a gente ver muita coisa do passado e novo, tanto é que a gente está falando, né, dos super-heróis, da Marvel e tudo mais, que era de antes, que foi repaginado e está agora, né? E a gente precisa que esse pessoal novo crie, né? Não só faça novas adaptações, mas que venha criar também. No gamer acontece esse tipo de situação também ou não? No game ele é um pouquinho mais livre, né? Tá. Na verdade, tem games que te liberam para você fazer o que você quiser, tem games que é mais
historinha contada, mas a criança ela Eu não vejo aquele consegue... Minecraft, aquele troço quadrado, Exatamente, cheio é como de se eu cubo. vejo como se fosse tipo um Lego que a gente tinha antigamente, Não né? é? Tem jogos que você faz Minecraft mesmo, você faz o que você quiser lá dentro. Sucesso Eu aquele falo, negócio. eu falo que foram 40 anos de desenvolvimento de um gráfico super realista para fazer sucesso um Cubinho? videogame de cubinhos. Cubinhos. Cubinho. É porque e estimula a criatividade da criança, né? Esse daí. Check, né? Aquela coisa de louco. Mas né? Porque é uma coisa que antes se fazia. O que antes eu gostava de ficar brincando com Lego, hoje em dia a criançada pega o Minecraft, baixa no tablet e tá lá o dia inteiro. Isso aí. E não deixa de também ter, tudo bem que não tem tanto a parte de desenvolvimento do toque, né? De sensorial, coordenação motora, porém na parte de desenvolvimento cerebral. Sim, aí eles criam o mundo deles. Né? Entra naquele universo lá e quase um mundo de Nárnia, né? Quase um mundo de Nárnia. Pula dentro do armário e vai. O que antes a gente via nos filmes, eles fazem hoje no videogame, né? A criatividade fantástica. Sim. E eu vejo também os gamers como eles hoje estão adaptados ao mundo real, né? Tem alguns que você olha a imagem, é a própria cidade mesmo. Por exemplo, está ocorrendo no Rio de Janeiro. Então você vê lá o Corcovado, você vê o Cristo, você vê... É fantástico o negócio. Recriam tudo. Então, como é que é uma capacidade show, né? Até de retratar o mundo, né? Cartografia, o pessoal cada vez está crescendo, né? A área de profissionais que eles consultam e contratam para montar um jogo, né? Não acabou não sendo mais só o pessoal da programação. Você tem diversas áreas, os músicos que fazem a trilha sonora, tem... Concept art. Concept art, tem os ilustradores, storyboards, que são, né, como se fosse a sequência da história, como se fosse no quadrinho mesmo, né? Como se fosse uma história em quadrinho simplificada. Simplificada, que mostra a sequência de imagens para filmagem. De fatos, né? É que nem quando você vê lá o desenho do Homem-Aranha, né? Sim. Onde quando ele tá pulando nos prédios, fala, pô, mas aquele prédio existe, aquilo ali de fato Sim, é daquele jeito ali pegam mesmo, as referências do mundo real mesmo. Você pega o GTA lá, o cara entra dentro do carro, você olha desde o painel do carro, pô, mano. Atores, eles usam atores para fazer a movimentação dos personagens também. Sim, é interessante, né? Porque são coisas que antes a gente tinha dificuldade de ter acesso, Sim. né? Que nem o próprio Ed falou, que hoje em dia, num jogo, você tem acesso a uma montanha de informação. Sim. Desde a localização, desde os tipos de carro, do tipo de... eu vejo lá, às vezes, quando entra o rapaz lá na residência, no gamer, né? Você vê o estilo da casa, né? Dependendo do lugar, estilo mais americano. Então é fantástico, né? Fantástico. Tem uma cultura nisso também. Que é um dos ganchos que a gente está pegando no projeto que a gente tem do Nerd da Terceira Idade, né? Conseguir trazer à tona que não só o videogame é isso tudo, né? Você consegue trazer todos os universos para dentro da parte nerd. Que nem no jogo mesmo, que tem todos essa área multidisciplinar dentro para montar o jogo, né? Todos esses profissionais também gostam de diversas coisas da área, né? Então eles vão, pesquisam, desenvolvem não só os games, mas música, cinema, eles desenvolvem, sei lá, um robozinho para até para aparecer no jogo. As músicas, quando o cara entra dentro do carro, tá tocando uma música no rádio do carro do cara e a música é fantástico, tem a ver com às vezes a estrada que ele tá pegando, que é a rota 66, e aí é muito interessante. Existe um estudo, um trabalho todo por detrás daquilo. Tudo por trás disso. Esse intercâmbio, eu acho, de áreas culturais dentro da cultura pop, eu acho que é muito importante. Sim. A popularização, a Marvel se popularizou mais por causa do cinema. Quando Hollywood descobriu que tinha muita obra super interessante para se transformar em filme, eles começaram. E assim... E bem antes dessa época, né? Dos anos 70, 80, eles já usavam livros para fazer filmes. Mas assim, com essa popularização, assim, não digo só Marvel, porque tem um monte de filmes ali que você nem sabe que é uma história em quadrinhos. Porque não é uma história em quadrinhos que é famosa, é a Marvel, né? Então tem muita coisa que eles pegaram para fazer.
eu estava conversando com um amigo meu há um tempo atrás, falando que meu filho tem 15 anos. E, pô, ele gosta de Beatles. Ele conheceu um monte de música de Beatles, mas sabe por quê? Porque tinha um jogo de videogame que é tipo o Guitar Hero, só que era de bateria, ele toca bateria, que era só com música dos Beatles. Então ele pegava lá na bateria ali, tocando ali com o jogo, né? E ele conheceu Beatles através do videogame. Interessante. Né? Então esse intercâmbio eu acho muito, muito interessante. Porque você pega uma criança de 15 anos, né? A princípio você vai dizer, não. Meu filho, ele conheceu Beatles quando ele tinha acho que 10, 11 que ele jogou. Entendeu? Tipo, nunca que você imaginar uma criança de 10, 11 anos não vai ter paciência ali, tipo, pra escutar Beatles. Não, tem as músicas. E acaba sendo útil para apresentar universos novos, você né? Apresenta, para as pessoas. Várias coisas. É como eu tô dizendo, às vezes você pega um moleque de 14, 15 anos e o cara sabe lá uns carros antigos. Aí você vai, isso aqui é um Cadillac, anda não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque no jogo tem. Né? Então, e ele sabe que aquele carro é potente porque ele teve que fugir da polícia com aquele carro. Ele conseguiu. E com aquele ele consegue. Às vezes uma Porsche já não é tão potente. Porque... Então você fala, meu, da onde você tira isso? Mas é do jogo. Né? Então, a quantidade de informação e cultura que tem, pode ser uma ferramenta, aquilo que a gente falou, positiva ou negativa. Depende como você vai usar e o tempo que você vai usar, né, gente? Eu digo que eu tenho, assim... eu devo muito da minha cultura, né, do meu conhecimento, né, para as histórias em quadrinhos. Eu sou colecionador de história em quadrinhos, eu leio história em quadrinhos desde que eu tinha 11, 12 anos. Então eu já li muito, assim, sabe? Nossa, difícil o dia que eu não leio uma história em quadrinhos, assim. Então eu aprendi muita coisa, assim, curiosidades, coisas que você, tipo, uma hora você precisa, tal coisa. É assim. Nossa, mas como que você sabe disso? Eu lembro de uma história dos X-Men que eu tava lendo que falou sobre ele acabou isso. falando disso. Né? Interessante, a cultura. Sim. A cultura. Ed, a gente já está no finalzinho do programa. Eu queria novamente que você falasse para quem nos assistiu, para quem viu o teu material, que é muito bonito, viu, gente? Muito legal. E é cultura, né? Cultura, inclusive, da própria cidade, da nossa região, de pessoas que estão aqui conosco, da terra querida Jundiaí. Então, vale a pena entrar em contato. Eu digo sempre para as escolas. Eu acredito, Ed, que eu sempre falo, individual a gente ganha um jogo, né? Em equipe a gente vai mais longe. Então, assim, que as próprias escolas de Jundiaí, inclusive as escolas municipais, venham adotar, né, o trabalho do jundiaense, da cultura, né? Porque às vezes a gente busca fora aquilo que eu falei, o que nós temos dentro. Né? Então, quer entrar em contato contigo, gostou do teu trabalho, ou mesmo é uma empresa, quer fazer um logotipo, quer desenvolver uma ilustração referente à área de atuação, como é que faz? Pode mandar um e-mail para mim, edgalileu@gmail.com. Me procura nas redes sociais ali, @edgalileu, no Instagram também. Estou lá no Facebook, pelo meu nome mesmo, Ed Galileu, que dá para entrar em contato comigo. Deixa eu pegar um gancho aí e falar. Eu faço parte do Conselho de Cultura de Jundiaí há muitos anos, desde 2010, assim, eu dei uma saída, depois voltei. Eu represento a cadeira de artes visuais no Conselho de Cultura e é uma coisa, isso que você falou, das escolas, fazerem uma parceria e tal, levar um pouquinho de arte também para dentro das escolas, fora da disciplina de artes que já tem, é uma coisa que a gente briga há muito tempo, né? Porque existe aqui uma unidade de gestão de cultura e tem a de educação, mas não existe uma interação, aquela coisa assim das duas se comunicarem e trabalhar, vamos trazer alguns artistas aqui e tal. Uma coisa ou outra acontece, né? A gente sabe que acontece, mas eu acho que dava para ampliar isso, assim, sabe? Tem muito artista bom aqui na cidade, tanto da área de história em quadrinhos, desenho e tal, quanto de outras áreas ali, né? Música, teatro, dança e tal. E eu acho que daria para ter uma interação muito melhor entre cultura e educação. Fica a dica, gente, até porque amanhã, depois, a gente precisa de pessoas com criatividade, né? Para poder continuar nessa jornada, né? Porque não adianta, se a gente não estimular isso quando é criança, lógico que sempre há tempo, mas não é a mesma coisa.
Você vê que tanto um quanto o outro já começaram desde cedo. Então a importância que tem de estimular, de motivar, para que amanhã depois a gente tenha pessoas com condição de continuar criando e não só adaptando e modernizando o que já foi, mas com a intenção de criar novas coisas. Senão a gente vai viver do Mickey Mouse, do Pato Donald, do Marvel, né? E de novo, o que a gente consegue? Então fica a dica aí para que exista um investimento nessa cultura, inclusive jundiaense, tá bom? Fred, fala um pouquinho pra gente. Eu quero entrar em contato, ainda que a parte de gamer, aquilo que você falou. Não, eu gosto dessa parte, quero fazer desse grupo de nerd. Como é que Sim, a gente tem um projeto, né, chama Nerds da Terceira Idade, o Instagram é Nerds3Idade, @Nerds3Idade, né? Que é um canal de criação de conteúdo desse universo, né, para conseguir agregar informações para todo mundo que está curioso sobre esse universo começar a pesquisar mais e trazer informações não só de games, mas de ciências também, até parte de business, né, de negócios voltado para esse mundo nerd. E então essa é a rede social, né, do Nerds3Idade. E a minha rede social é FredLink17 no Instagram também. Tá lá embaixo. Gente, queria agradecer a presença de vocês hoje aqui, né, trazendo esse assunto gostoso, leve e tranquilo e criativo, né? Sim, muito obrigado. Obrigada, viu? Foi um prazer ter vocês conosco. E para vocês nos acompanharam nessa noite, um beijão no coração. Fiquem com Deus e permitindo ele até quarta-feira que vem, às 19 horas. Namastê.